Rapaz, nem Salomão teve uma camisa dessa, pastor. Que maravilha. Obrigado, obrigado. Podes assentar? Esse pastor Pedro é uma benção. Amados, mês de festa. Quantos estão felizes? Estamos debutando, fala debutando, né? 15 aninhos, né? Quem está feliz com Jesus? Amém? Então, para não perder o costume, olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está do teu lado e diga assim: aproveita e faz uma cara de Jesus para mim. Hã? Esse sorriso lindo e maravilhoso, diga para essa pessoa, diz assim: poxa, é tão bom adorar o Senhor Jesus, mas do teu lado é melhor ainda, não é verdade? Glória a Deus. Amados, eu não quero me demorar hoje, inclusive quero dar um tempo mais do que o normal para o nosso preletor, para ele ficar à vontade, né? Falei para ele que ele pode pregar até a meia-noite, se ele quiser. Não, né? Mas assim, eu quero dizer para vocês que 15 anos não é só o aniversário dessa igreja. É mais ou menos o tempo que eu ouço o pastor Harold por aí, conferência Casa de Zadok, né? Ouvi muito senhor nas conferências Casa de Zadok, foi algumas, né? Esse homem, eu tinha um sonho de tê-lo aqui. Eu até comentei com ele, era como se fosse um sonho distante, né? E hoje para nós é uma realidade tê-lo aqui conosco. E ouvi sobre ele como o Luciano Subirá falava sobre ele, fala até hoje. O pastor Dilon fala a respeito dele. Amados, chega a dar uma água na boca de poder, né, ter esse homem aqui na nossa igreja, sabe? É um grande homem de Deus que, assim, de tudo que eu conheço sobre o senhor, pastor, eu posso resumir a sua vida, assim, o seu caráter em 3 palavras. Tudo que eu já ouvi falar do senhor e tudo que eu já ouvi de mensagem de Deus por intermédio da sua pessoa. Esse homem, a gente pode resumir a vida dele como um homem santo, íntegro e humilde. Humildade em pessoa, um homem íntegro e um homem muito santo, né? O Luciano falava muito das viagens que eles faziam junto desde quando o Luciano Subirá tinha 18 anos de idade, mais ou menos, é isso? 16 anos de idade. Quando o Luciano tinha 16 anos, vocês já viajavam junto. Então, assim, eu ouvi falar tão bem desse homem que eu apliquei fé. Ele usa muito essa palavra, né? Apliquei fé. Por muito tempo, digo uma hora, um dia, né? Ele vai vir aqui. E para a honra e glória do Senhor Jesus, 15 anos da igreja como presente, o Senhor nos deu, pastor Harold. Sobe aqui, pastor Harold. Aí eu quero tirar uma foto, eu vou tietar. Como é que chama tietar? É isso? Agora eu posso voltar a barriga para o lugar? Hã? Mais uma aqui, ó. Aqui, pastor, pediram para olhar aqui. Amém. Estenda as mãos para cá. Pai, nós ficamos muito alegres, muito, mas muito alegres mesmo, felizes. Nós estamos como quem sonha, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, Deus, e pela esperança que temos em Ti, pela promessa que o Senhor tem feito para este lugar. Deus, a vida deste homem aqui, Senhor amado, mostra que o Senhor está conosco.
o Senhor enviá-lo aqui, o Senhor preparar para esse momento, a palavra que o Senhor vai trazer, eu não sei qual que é, Pai, mas eu já recebo, Senhor amado, cada palavra, cada sílaba, cada vírgula, cada ponto daquilo que o Senhor quer falar para a gente, esta noite, Pai. Deus, por intermédio do Teu santo e doce Espírito, Senhor, te apodera deles de tal forma, e Deus cumpre aquilo que o Senhor preparou para hoje, em nome de Jesus. Todos digam amém. Pastor, uma honra mesmo. Muito obrigado, pastor Tenil. Que privilégio para mim, uma honra, um momento muito peculiar, poder estar aqui, né? Aprovar a Deus, de encaixar as agendas e poder estar aqui, ter esse tempo gostoso de comunhão e ainda participar da festa de 15 anos da igreja, né? Que não há melhor momento estar do que nessa noite, que iniciando um mês de festividades, de alegria, de gratidão, de honrar o Senhor, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. E conhecer essa família é muito linda aqui, né? Conhecer essa família muito desprendida, né? E mergulhando, porque está apaixonado por Deus e quer mais de Deus, quer servir a Deus. Estamos aqui nesta noite para acrescentar, para servir, para deixar algo na vida de cada um de nós. Então, uma alegria muito, muito, muito peculiar, imensa. Eu conheci o pastor não tão perto, mas a gente teve alguns momentos juntos de compartilhar ao redor da mesa, em algumas reuniões de pastores, lá na Shalom, com o pastor Dilon, que é amigo de longa data, e sempre chamavam ele de Zaqueuzinho. Achei que era o nome verdadeiro dele, né? E aí descobri que não era o nome verdadeiro dele, mas que bom, que bom que não era, que bom que não era. Mas a gente teve momentos tão preciosos de poder repartir, ter comunhão, e ainda mais estou tendo esse privilégio de estar aqui, né? Eu creio que eu tenho algo, né, da parte do nosso Deus e Pai, e que posso repartir com cada um de nós, liberar algo de Deus na sua vida nesta noite. Eu creio que algo tremendo de Deus que vai certamente acontecer nas nossas vidas. Amém? Muito bem, pelo meu nome percebe-se que é estrangeiro, e ainda pela camisa, que eu fiz questão de vir numa festa de 15 anos, vim diferente, né? Vocês vieram do mesmo jeito, assim não dá, né? Então só eu, pastor, que viemos bem diferente, assim, de 15 anos, né? E na realidade, eu nasci no país de Gana, na África Ocidental, há alguns anos já, umas décadas atrás. Já se fazem, nesse ano, em março, completei 40 anos no Brasil. Eu vim ao Brasil a estudos, né? Eu tinha ganho bolsa de estudos, eu vim ao Brasil a estudos, e morei em Campinas, estudei ali, né, fazendo faculdade na Unicamp, e por morar em Campinas me envolvi com tanta gente, o Senhor me permitiu criar tantos relacionamentos, e um deles, entre muitos outros tão preciosos, foi o Luciano Subirá, que aos seus 16 anos começou a andar comigo, já era um pouco mais velho e liderava os jovens na igreja, liderava louvor na igreja. Então tinha um grupo de jovens que andavam comigo, discipulando eles, e a gente pôde experimentar tanta coisa junto. Depois Deus nos desafiou, e ele com mais outros foram junto comigo para a cidade de Guarapuava, onde nós então começamos a pastorear juntos, eles sendo os auxiliares e eu e minha esposa sendo os principais pastores. E por 26 anos, eu e minha esposa pastoreamos ali em Guarapuava, a comunidade de vida,
e há cerca de 5 anos atrás nós fizemos uma transição ministerial e Deus então, no meio da pandemia, 4 anos atrás, quase, né, Deus nos direcionou a deixar Guarapuava, deixar tudo e viemos para Curitiba. Então estamos morando aqui em Curitiba e estamos ajudando vários outros ministérios do Brasil afora. E nossa casa, né, nossa família, fomos recebidos muito bem na igreja 316, João 316, ali Airport Church, em São José dos Pinhais. A gente mora bem próximo ali por causa de logística de viagens, né, viajamos bastante, então ali permite, né, aeroporto bem próximo. Então nós estamos membrados ali na 316, estamos ajudando ali, servindo na casa e poder também ajudar a servir tantos outros irmãos espalhados em outros ministérios aqui no Brasil e o mundo afora, né? Então minha língua maternal, paternal, original, principal é inglês, porque Gana foi colonizado pelos ingleses até alcançar a sua independência. Então nós falamos inglês. Tem muitos outros dialetos, como qualquer outro país africano, muitos dialetos. E eu tive que aprender português também. De vez em quando, algumas pronúncias e sotaque me denuncia que não é bem brasileiro. Mas eu sou brasileiro naturalizado já há algumas décadas. Nós temos 3 filhos, um homem e 2 mulheres. O homem, filho maior, é o primogênito, casado já há 5 anos, e formado em engenharia mecânica. E a empresa com que ele trabalha, a indústria, o transferiu para México, que eles têm uma unidade lá, então ele mora no México com a esposa e eles trabalham ali. A nossa filha maior, que é filho do meio, também formado em comércio exterior, trabalha com outra empresa multinacional que vive viajando pelo mundo e também não está em casa por causa disso, mora sozinha e ainda solteira, mas trabalhando. E a gente só tinha a caçulinha, que fez 18 anos, 2 meses atrás, prestou vestibular para fazer arquitetura. O seu irmão mais velho no México a convidou para ter uma experiência fora do país, estudar lá e morar com eles. Então, mês passado, ela mudou-se para lá, nós fomos juntos, deixar ela lá. Daqui a 2 semanas começam as aulas dela no México. De repente, o ninho ficou vazio. Então, estamos ainda lidando com o síndrome do ninho vazio. E estamos nos achando uma casa um pouquinho grande para tanta gente, e de repente ficou muito maior a casa para só nós 2. Então, a gente ainda está tentando se achar na casa, né? Um esconde do outro e não dá para saber onde que está. Mas está sendo uma experiência muito bom, muito, muito bom. Então, um pouquinho de história da minha vida. Tem muito mais coisa que eu poderia contar, senão não pregaria se eu for contando minhas histórias. Mas eu quero repartir algo com os irmãos nesta noite. Eu quero que você abra o seu coração. Daqui a pouco vamos também participar da ceia do Senhor. Eu quero trazer algo que é profético, eu creio, que Deus permitiu eu ouvir isso do coração dele. Como já há muitos anos acontece isso comigo, de uma forma bem peculiar. E aí o Senhor me dá essa incumbência durante o ano, onde Ele me levar para repartir a sua palavra, a não ser que haja uma segunda ordem. A primeira ordem, então, é liberar a mesma palavra profética sobre meus irmãos. Então, no final, quase que no final de todo o ano, desde 1999, final do ano, eu sempre tenho algo de Deus para o próximo ano. E este ano o Senhor me falou algo muito precioso,
E algumas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, eu dou um nome, eu dou um título, o Espírito Santo me ajuda a ter um pouco de criatividade, dá um nome para a palavra, um tema, que aí eu vou usando durante o ano todo. Alguns anos, o nome, ou a frase, ou o versículo, ou a palavra é em português, mas como o mundo ficou ficando globalizado e tudo hoje, né, especialmente a moçada, se tiver alguma coisa, uma palavrinha em inglês, parece que pega mais. Parece que pega mais. Então, de vez em quando, eu ponho um nome, um título da palavra profética, uma palavra inglesa, né? Então, hoje não seria diferente, você vai aprender uma nova, né? Se você não conhece essa palavra, você vai aprender uma palavrinha em inglês. Então, além de ser abençoado, você vai ter uma palavrinha em inglês, também você vai aprender. Uma outra coisa, eu gosto de fazer as pessoas participarem, eu vou pedir que você repetisse, que você falasse, profetizasse sobre você, profetizasse sobre o irmão que está ao seu lado, profetizasse sobre sua família. Eu não gosto de profetizar sozinho, eu gosto de envolver tudo. Às vezes vamos fazer alguns gestos, eu não sei ainda o que o Espírito Santo vai me levar a inventar, fazer. Mas eu tenho certeza que vai ser algo bom, não vai ser constrangedor, não vai acontecer nada errado, e eu quero que você receba como palavra do Senhor, com um sorriso no rosto e com fé no coração, e receber a palavra e agir em cima dela, porque algo vai acontecer sem dúvida nenhuma em nossas vidas, no nome de Jesus. Então diga para alguém ao seu lado, tudo que ele pedir para você fazer, faça. Amém? Pelo menos faça para mim, né? Quando eu for embora, eu falei, ufa, que bom que ele foi embora, né? Aí eu vou chegar em casa e minha esposa vai dizer, como que foi? Eu falei, amor, eles estavam falando tudo, eles estavam declarando tudo, que bênção lá. Eu vou ficar muito feliz. Então, faça. Eu não quero que você... Eu sei que não é todo mundo que nasceu aqui em Piraquara, né? Mas quem é de Piraquara, como que você chama? Piraquarense? Muito bem. Então, eu não quero que você, eu gostaria que fizéssemos um acordo. Não me olhe com essa cara de piraquarense. Entendeu? Eu estou vendo a cara de piraquarense em muita gente aqui. Eu quero que você me olhe com cara de crente. De quem crê que Deus está aqui, e Deus é bom, Deus está com você, Deus não deixa você se enganar, ninguém vai te enganar, e Deus está levando você para um outro lugar muito melhor, muito maior, né? Então tire a cara de piraquarense e coloca a cara de crente. Quantos crentes temos aqui nesta noite? Aleluia, né? Amém. Eu quero usar o contexto de uma história bíblica, o contexto ali do povo de Israel atravessando o deserto, debaixo da liderança de Moisés. Quantos conhecem essa história, ou já ouviram falar essa história? Tantos milagres que aconteceram pelo deserto, anos e anos, no mínimo 40 anos. Nós temos muitos relatos de tantas coisas que esse povo experimentou da parte de Deus, quantas coisas que esse povo deixou de experimentar da parte de Deus, quantas manifestações poderosas, algumas extraordinárias e algumas temíveis, quantos momentos tristes e quantos momentos de festa, de alegria, de uma geração inteira passando pelo deserto, e essa geração inteira, praticamente toda ela, morreu pelo deserto. Uma outra geração que foi nascendo pelo deserto, continuou a missão, e essa outra geração adentrou na terra prometida, mas durou muitos anos esse episódio, essa estação, esse tempo na vida deste povo, e que é registrado em vários lugares na Bíblia, não só no Velho Testamento. No Novo Testamento cita algumas partes dessa história, mas no Velho Testamento propriamente dito, você vai encontrar isso no livro de Êxodo, você vai ver isso em Números, você vai ver em Levítico, você vai ver em Deuteronômio.
várias instantes, todos esses livros está contando essa história desse povo, desde um pouquinho antes deles saírem do Egito, até entrarem na terra. Muita coisa é contada ali. E muita coisa que Moisés conta e escreve. Em vários momentos, Moisés reunia toda aquela multidão, milhões. Os estudiosos dizem que quando eles saíram do Egito, com crianças e mães e pais e tanta gente, era mais ou menos quase que uma população de 2 milhões. É muita gente, muita gente. Então, de vez em quando, algumas coisas aconteciam só com um grupo, só com uma tribo, só com alguns líderes, e algumas coisas com todo mundo. E muitas vezes Moisés parava, convocava todo mundo para dar direções, para dar instruções, para trazer palavra de Deus. E no meio de tantas palavras, Moisés fazia uma recapitulação. Ele trazia a memória de o que Deus tinha feito, como que eles se comportaram, os momentos de desobediência, os momentos de obediência. Ele trazia a memória e mais ainda apontava para onde eles estavam indo e profetizava e trazia algo que era para ficar olhando para aquilo. E muitos relatos Moisés reúne para fazer isso, fazer uma recuperação, trazer de volta tudo que eles já experimentaram até então e tudo que Deus havia dito até então. Nós vamos ver um desses momentos, entre dezenas que eles tiveram, e um desses momentos está registrado no livro de Levítico, no capítulo 26, no livro de Levítico, no capítulo 26, e Moisés, um pouco antes, no capítulo 24, 25 e até o 27, que é o último capítulo do livro de Levítico, Moisés faz um apanhado geral de tantas experiências que eles já tiveram e faz-os lembrar de profecias, de coisas que Deus diz sobre eles experimentar naquele lugar deserto, mas também coisas que Deus diz que eles iam viver e experimentar quando chegar na terra prometida. Aqui nesse texto específico, o que nós vamos ler, os versículos, Moisés está profetizando do que iria lhes acontecer lá na frente, quando entrarem naquela terra. Levítico 26, nós vamos ler versículo 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, talvez 6 se der tempo para comentar, mas podemos ler sim, de 3 a 6. 3 a 6. Quantos já acharam ali? Diga glória a Deus. Muito bem, então me acompanha na leitura. Eu estou lendo da Nova Versão Transformadora. Diz assim: se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os animais ferozes e manterei os inimigos afastados do seu território. Somente até aqui a leitura. Outras versões colocam algumas palavras sinônimas, mas de uma outra forma que amplia um pouco mais o nosso entendimento para a gente compreender um pouco mais o que a palavra de Deus está dizendo, o que Moisés está dizendo, o que Deus está falando através de Moisés. Eu gosto de ler a Bíblia de várias versões, eu gosto de estudar de várias versões, muitas versões. Só no português tem umas 8 versões que eu vou lendo, comparando uma palavra com outra, e no inglês então 20 e tantas versões. E ao orar e buscar em Deus uma palavra profética para este ano,
mais ou menos no meio do ano passado, quase que igual estamos agora, já no meio do ano, um pouquinho mais, o Espírito de Deus começa a falar algo comigo. Eu começo a orar, buscar em Deus, ficar atento, ficar com antenas ligadas, lendo muitos textos na Bíblia, tentando me localizar, tentando compreender se eu estou ouvindo certo. E Deus começa a trazer palavras de confirmação, usando pessoas, usando lugares, usando situações para confirmar a sua palavra. E aí, quando chega até o final do ano, algo vai estar bem formado, bem solidificado. E aí, então eu tenho a autorização de liberá-lo e de falar com muitos outros. Eu me lembro na virada do ano para 2020, 2019 para 20, o Espírito Santo me falou algo muito forte e estamos vivendo isso ainda hoje. Ele me falou de uma virada de década, não só uma virada de ano, mas uma virada de década, e que nos próximos 10 anos ia ter tanta mudança. E eu me lembro que ele usou essa frase, que tudo que nós conhecíamos vai deixar de ser da maneira como conhecíamos, e que tudo ia mudar. Tudo, economia, finanças, igreja, família, trabalho, saúde, escola, banco, tudo ia mudar. E eu imaginava que então ia ser, nossa, uma década interessante de aventura. Aí virou o ano 2020, dezembro, janeiro, fui em vários lugares liberando, pregando. Eu dei um nome em inglês, chama Shift. Diga para alguém, será do shift. Então eu falava que Deus ia shiftar tudo. Tudo ia shiftar, tudo ia ficar shift, ia mudar. Shift quer dizer isso. Tudo, transição, mudar, deslocar. E muito menos esperávamos que já a partir de fevereiro, março, tudo ia mudar. Entrou a pandemia e tudo que nós fazíamos antes mudou. Estamos vivendo mudanças e continua essa década. Já estamos 4 anos disso. Mudou tudo, Mudou tudo. Hoje você compra tudo online, você come, você encomenda comida, tudo delivery, que 4 ou 5 anos atrás não era isso, E tantas coisas. Escola, hoje tudo é online, terapia, psicólogo atende online, médico atende online, banco mudou, tudo é aplicativo, tudo é Pix, que não existia, tudo está mudando. Igreja começou a mudar, tem que fazer culto diferente, tem que ir para online, tem que fazer coisa que a gente nunca fez na vida. E esse é o shift, e é 10 anos de shift. Os governos estão, tanta coisa acontecendo nos governos, na política, tudo está mudando. O mundo entrou numa mudança. E o Espírito Santo diz, é isso, tudo está num shift. Esse ano, o Espírito Santo usou uma outra frase dentro desse texto aqui, que nessa versão não dá para entender bem aquilo. Então fui lendo outras versões, e numa das versões de inglês usa-se uma palavra que fez sentido para aquilo que o Espírito Santo estava fazendo borbulhar dentro de mim. Uma palavra inglesa chama overlap. O que é overlap? Overlap é uma palavra em inglês que quer dizer sobreposição. E o Espírito Santo começa a dizer, este ano eu vou fazer algo na vida do meu povo, que eu vou fazer as estações na sua vida. Quantos sabem que nós vivemos estações? Quantos não sabem que nós vivemos estações? Quantos sabem que vivemos estações? Então quem não levantou a mão, ou não sabe que não. Nós vivemos estações e tempos e ciclos na nossa vida. Deus estabeleceu as estações. Mas neste ano Deus diz que eu vou fazer algo diferente com as estações. Eu vou bagunçar as estações. Elas não vão seguir a ordem normal das estações. Eu vou fazer elas se sobrepor, elas vão se misturar. Uma estação vai entrar na outra, vai ter uma sobreposição, que nem estamos tendo nas Olimpíadas. Quantos sabe que temos um símbolo das Olimpíadas com aqueles 5 anéis,
né? Ciclos. Um anel, um ciclo entra, sobrepor outra, não entra totalmente, mas tem uma parte na outra. Aquilo é overlap, né? Então uma estação entra um pouquinho na outra e outra entra um pouquinho nessa. Deus diz, o que está acontecendo e vai acontecer. Eu estou vivendo isso, muitas pessoas estão vivendo, vocês estão vivendo isso, talvez vocês não perceberem, mas eu vim liberar isso sobre a sua vida, sobre essa igreja. Ao celebramos 15 anos, as estações vão se sobrepor, haverá um overlap. Esse texto poderíamos gastar muito tempo falando, mas eu quero ser bem direto e conciso. Moisés está profetizando, Moisés diz que algumas coisas irão acontecer quando entrarem na terra. Deus estava dizendo, eu vou fazer as chuvas virem nas suas estações próprias, certas. Tem tempo de chuva, estação das primeiras chuvas, estações das últimas chuvas. Vai ter o inverno, vai ter o calor, vai ter o verão, vai ter a primavera, tudo tranquilo dentro das estações. 3 meses depois começa outra. Mas mesmo com isso, eu vou criar algo diferente. Haverá um overlap. Mas em primeiro lugar, se vocês me ouvirem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, minhas instruções, as minhas palavras, e guardar a minha palavra, então vocês vão experimentar isso. Eu quero frisar um pouquinho essa primeira colocação. Se guardar a minha palavra, e temos muitos textos no Velho Testamento como no Novo Testamento, nos chamando a guardar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a colocar em prática, a seguir aquilo que Deus nos diz. Mas o que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, para entender um pouco mais o que é guardar a sua palavra, ele disse, se você acreditar na palavra, aí sim você vai guardar. Porque às vezes a gente pode até tentar guardar, tentar obedecer, e nem sempre a gente consegue. O ser humano não consegue obedecer toda a palavra de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, mesmo andando com Deus por tantos anos. Às vezes nós falhamos, nós não conseguimos guardar totalmente a sua palavra. Mas a Bíblia e a palavra de Deus sempre nos chama para esse lugar. E o Espírito Santo começou a me dizer que aqueles que realmente guardam a sua palavra, que obedecem a sua palavra, é porque no coração acreditam na sua palavra. Nós só guardamos e obedecemos e pomos em prática porque acreditamos, porque nós cremos, porque nós confiamos. Se eu não acreditar, se eu não crer, se eu não confiar, dificilmente eu vou guardar, dificilmente eu vou obedecer àquela palavra. Então, por detrás do guardar, de obedecer, de praticar, existe um acreditar. E essa é a base de toda a vida cristã, de todo o nosso andar com Deus, é mediante a fé. O justo vive pela fé. É pela fé que somos salvos, é pela fé que andamos com Deus, é pela fé que andamos nesse mundo, é pela fé que servimos, é pela fé que aguardamos a bendita volta de Jesus. Maranata, vem Jesus. E pela fé que servimos. Tudo é feito mediante a fé e pelo poder da fé. Aquilo que não é da fé, deixa e começa a ser pecado. Tudo que não é da fé não provém de Deus e é pecaminoso. A vida do crente se faz e se vive pela fé. Antes de obedecer, precisa haver fé, precisa haver crer, acreditar. Se você crê, se eu crer, nós veremos a sua glória. Jesus nos chama a crer nele. Ele diz, crê em Deus, crê também em mim. Quando nós cremos, nós guardamos a sua palavra. Moisés diz, portanto, se nós cremos, se vocês crescem e aí guardassem a sua palavra, vocês vão ter essas experiências. Vocês vão ver a chuva cair no tempo certo, as estações vão parecer que está tudo certinho. Eles viveram momentos que as estações eram meio bagunçadas.
Se você ler a história, eles viveram momentos e muito depois também, outros momentos. E bem antes de Moisés, muitas estações. Houveram nas histórias, o povo diz, como no Novo Testamento, nas histórias, eles viveram momentos, por exemplo, de seca. De vários momentos na história. E que bagunçava a estação. 3 anos e meio de seca, sem chuva. Não vinha a chuva no tempo certo mais. Outros momentos que vieram 7 anos sem chover. No Egito, na época de José, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, eles vão ter 7 anos de abundância, chovia, tudo que se plantava, colhia, mas depois virão 7 anos de seca, de fome, nada se planta, é seca, a estação parece que estacionou, parou, não tem estação de chuva, só tem estação de seca, só tem o ano inteiro verão, sem chover, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não é fácil viver numa época assim. A Bíblia fala de Isaac, que morou em Gerar e era tempo de seca, um ano inteiro, 2 anos inteiros, e naquele ano Isaac mesmo assim plantou, colocou semente, e mesmo sem uma gota d'água, cresceu a planta, as fazendas, o terreno que ele plantou, e ainda ele colheu, e colheu 100 vezes mais do que o normal, do que o natural, para cada grão que ele plantou, sem uma gota de água. Então eles têm experiências, tiveram momentos que vinham tempos assim e mudava o tempo rapidinho, tiveram momentos de experiências com Deus. Então eles sabiam que alguns desses momentos eram de juízo, de seca, de chuva, de vento, era juízo, mas outros desses momentos eram de bênção, Deus abençoando, mandando tanta chuva, que nem o profeta manda dizer para o rei, eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão, corra porque está vindo chuva, não era juízo, mas caiu tanta água. Então tanto a seca como a chuva pode ser um juízo, como também pode ser somente bênção. E às vezes Deus que muda isso. Daniel falou isso para o rei Nabucodonosor, quando ele queria matar todo mundo, se ninguém fosse capaz de contar o seu sonho e ainda interpretar. Ele não quis contar o sonho, ele queria que alguém contasse o sonho e interpretasse. Se não for possível, cabeça se enrolar. E estava chegando o limite do tempo, vai começar a rolar a cabeça, porque ninguém sabia qual foi o sonho do rei. Então Daniel fazia parte dessa liderança cuja cabeça ia rolar. E aí Daniel pede mais um tempo para o rei. Ele diz, é só Deus sabe. Nenhum de nós vamos conseguir saber seu sonho. Se o Senhor não nos contar o sonho, como que vamos saber e ainda interpretá-lo? E aí Deus deu a senha do Netflix para Daniel, né? Numa noite ele viu todo o sonho como se fosse um filme. E no dia seguinte ele manda dizer para o rei, eu posso contar o seu sonho e eu posso trazer a interpretação, porque Deus me mostrou. Mas Daniel começou a dizendo assim, que Deus é quem estabelece as estações e os tempos. Iam falar sobre estações, o sonho, a interpretação. Ia falar de coisas que iam acontecer até chegar Jesus e até a volta de Cristo Jesus. E o rei nem fazia ideia daquilo lá. Mas Daniel diz, é Deus que estabelece os tempos e as estações. Então Deus estava dizendo através de Moisés, profetiza, diga para o meu povo, que na terra, se eles crescem, se eles acreditassem em mim, se eles exercerem a fé, se eles absorverem a minha palavra e acreditar, e portanto se posicionar nela, porque crer, que é guardar a minha palavra, eles vão experimentar isso. Primeiro, as chuvas vão vir no tempo certo, as estações certas, não vai ter bagunça. Mas depois eu vou bagunçar as estações. Haverá overlap das estações, de uma forma como nunca tinham visto. E Deus colocou isso no meu coração, trazer isso para você nesta noite. Primeira coisa que Moisés menciona, e até então eu nem sabia que isso também era uma estação. Ele diz a estação da debulha. Ele começa ali, a sua estação de debulha.
E eu comecei a perceber nas escrituras, comecei a ler, pesquisar, comecei a descobrir nas escrituras momentos de debulha, que realmente existia. Essa estação não era chamada oficialmente de estação, mas a debulha é a estação que vem logo após da colheita de grãos. Quando colhiam os grãos, levavam toda a colheita para um lugar alto e amplo, espaçoso, onde então eles começavam a debulhar esses grãos. Esse lugar, em alguns lugares, é chamado de eira. Então eles levavam os grãos para lá e começam a debulhar. O que é esse processo de debulha? É bater nos grãos, jogar os grãos, para descascar os grãos, quebra os grãos. Há muita perda, há muito esmagamento, há muita quebra e muita poeira, separando os grãos, para que ficam mesmo os grãos que eles vão usar. E aí depois vão levar para estocar. Parte vai para o comércio, parte vai para semente e parte eles vão sustentar as suas casas. Mas essa é a estação de debulha. E a Bíblia nos mostra algumas coisas interessantes que aconteceram para algumas pessoas na estação de debulha. Quem lembra ou já leu, já ouviu falar da história de Ruth e Noemi? Noemi e sua família, seu esposo Elimeleque, decidiu sair de Belém e foram para os Moabitas, outra nação, como eu vim de Gana para o Brasil, né? Foram para outra nação porque eles estavam vivendo uma estação de seca que durava muito tempo. Então as coisas estavam secando, ninguém plantava, ninguém colhia, não havia mais água. Não era seca de 2 meses, não chovia. Mas para chegar nesse ponto, você começa a vender tudo que você tem, começa a pagar as contas, não tem mais o que fazer, pendurar tudo e ninguém tem comida, leva um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eles estavam vivendo isso ao ponto que eles decidiram: vamos tentar uma nova terra, vamos tentar uma vida nova, vamos levar os nossos trens, vamos mudar daqui. Então Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos venderam tudo que tinham, desfizeram-se das coisas e mudaram-se para outro país onde não havia seca. E lá se estabeleceram, e lá logo começaram a prosperar, começaram a montar a fazenda, começaram a montar uma empresazinha e começaram a crescer. Elimeleque começou a se tornar um homem conhecido, respeitado, e aí os seus filhos foram crescendo e se casaram. Mas antes disso, alguma coisa começou a acontecer nesse período que eles estavam lá. Noemi ficou 10 anos nesse lugar. Nesses 10 anos, o seu esposo faleceu. Depois, um filho faleceu, deixou a nora viúva. O segundo filho também faleceu, deixou uma outra viúva. Ficou Noemi com as 2 noras. Além de ter perdido tudo na sua terra seca, onde eles foram achando que ia dar certo, sonho americano, né? Não dá certo, eu vou ganhar dólar, eu vou ganhar. E morreu todo mundo, perdeu tudo. Ao ponto que, passado 10 anos, Noemi recebe notícia de que Deus mudou a estação lá em Israel. Lá está chovendo, já plantaram e aí estão colhendo. Ela diz: então Deus me trouxe aqui só para detonar comigo. Por que eu saí? Deus me trouxe aqui só para detonar comigo. Acabou comigo. Agora lá eles estão tendo e eu vim aqui e perdi tudo. Você já passou momentos assim que parece que Deus te encurralhou para um lugar ou para uma situação e parece que para você, na sua leitura, é só para acabar com você? Ao ponto que Noemi decide voltar, porque não tinha mais esperança, e encurtar a história, uma das noras acabou indo com ela, a Ruth. Quando eles chegam na terra, a Bíblia diz, capítulo 1 do livro de Ruth, que chegam na estação da colheita dos grãos. Colheita, estão colhendo. Todo mundo que conhecia a Noemi a viu. Nossa, que a Noemi voltou. Vamos lá, você vai tomar café da tarde. Na minha casa era Noemi. Não, estava brava, estava chateada, estava amargurada. Ela disse: nem me chama mais de Noemi.
Eu mudei meu nome. Eu sou Mara, amargurada. Deus pesou a mão sobre mim e eu perdi tudo na minha vida. Eu não tenho mais razão para viver. Eu não tenho mais nada para me alegrar com alguma coisa. Não consigo nem me alegrar com o que vocês têm aqui. Deus tirou tudo de mim. Deus me esmagou. Estação de debulha. Só que a estação de debulha na vida de Noemi estava 10 anos de debulha. Mas a Bíblia diz que Ruth começou a ir para campo lá para colher comida, ajudar lá as boas vezes, contar a história. Mas a mudança mesmo começou a acontecer quando terminaram a colheita. Passaram meses, terminaram a colheita dos grãos. Levaram os grãos tudo para a eira, para debulhar. Aí, no último dia da debulha, Noemi orienta a Ruth: vai lá no campo, os homens estão celebrando, e você vai descobrir onde vai deitar Boaz e deita aos pés dele, no meio da poeira, no meio da sujeira. Vai com sua melhor roupa, e quando ele descobrir quem está deitado aos pés dele, algo vai acontecer, porque eu estou vendo que Deus quer mudar a nossa sorte. A sorte dela, Noemi e de Ruth, para toda a eternidade chegar até a nós, começou a mudar na estação da debulha. Então a estação da debulha não necessariamente era só para quebrar, mas esmagar, perder, apertar, mas algo Deus faz no meio dessa estação da debulha que muda a nossa sorte para sempre. Isso aconteceu com a Ruth e com a Noemi. Depois deste encontro com os pés de Boaz na debulha, a história muda. Boaz corre, ele resgata a Ruth, casa com ela, ela se torna dona junto com ele de toda a sua fazenda, e depois eles têm um filho chamado Obed. E Obed também depois casa-se e tem um filho chamado Jessé, entre alguns dos filhos dele. Jessé tem 8 filhos homens, além de filhas, e o último filho homem chamado Davi. E a história continua até chegar em Jesus, ao ponto que Jesus é chamado filho de Davi. Se não fosse a estação de debulha para Noemi e Ruth, essa linhagem não existiria. Mas Deus já estava preparando a linhagem de Jesus, que ia vir de uma estrangeira moabita chamada Ruth. Mas para isso acontecer, houve uma grande estação de debulha. Diga para alguém ao seu lado: a estação de debulha não é para te destruir, não é para acabar com você. Pode esmagar, haverá perda, haverá dor, haverá quebra, mas Deus fará algo tremendo no meio dela. Aleluia, aleluia. Outra estação de debulha que a Bíblia conta é Gideão. Quantos sabem, já ouviram falar de Gideão? Muito bem, Gideão é numa outra geração no livro de Juízes. Gideão está vivendo uma estação terrível. Os inimigos, os filisteus, estão dominando Israel, estão sendo tiranos sobre eles, matando, esmagando. Tudo que eles colhiam, vinham os filisteus, tomavam tudo, debaixo de uma escravidão terrível. Gideão ouvia falar de tantos feitos de Deus, mas nada acontecia. Então ele questionava: cadê os feitos de Deus? Não ouvia falar tanto que os nossos antepassados contam, mas olha o que estamos aqui, apertado, quebrado, perdendo, ao ponto que a Bíblia diz que na estação de debulha, Gideão pega os grãos, em vez de ir para a eira, ele leva os grãos, poucos grãos que eles colhiam, que para esconder dos inimigos, ele leva para a prensa, que é outro tipo de debulha. Os grãos vão para a eira, eles esmagam, quebram, jogam, desfaz, mas quando são frutas, eles levam para a prensa, para o lagar,
a prensa. E lá esmagam também, quebram, e aí sai o suco. Quando são azeitonas, vai sair a oliva, vai sair o óleo, vai sair o azeite de oliva. Quando uvas, vão sair o mosto, vão sair o suco, vai sair o vinho, e assim em diante. É um processo de esmagamento, um processo de quebrar, de desfazer, e é doloroso. Agora imagina, são lugares diferentes, lagar é escondido, é um lugar baixo, úmido, onde pisam sobre as frutas, e eira é lá em cima, lugar aberto, porque sai a poeira, e o inimigo enxergava a poeira, né? E aí vinham e tomavam tudo. E Gideão pega os grãos e leva para a prensa, para esmagar lá. É uma situação muito terrível. Você não debulha grãos no lagar, mas para esconder do inimigo. Esse é o ponto que Gideão chega. E é neste lugar que o anjo aparece para Gideão e começa a mudar toda a história. Na estação de debulha. A versão que nós lemos diz que existe uma estação de debulha. Todos nós passamos por essas estações, de chuva, de sol, de primavera, de inverno. Todos nós vamos passar por estações de colheita, de semeadura e de estação de debulha. Faz parte da vida. E o interessante é que as estações são cíclicas. Elas vêm, elas vão e vêm de novo e vão. Todo mundo passa. Mas Deus está dizendo: se vocês crerem e guardar a minha palavra, eu vou fazer algo diferente com as estações. A estação de debulha, nessa versão que lemos como outras em português, vai se esticar, se estender até a estação da colheita. Então, como se a estação da colheita é aqui, começa em tal época, e a estação de debulha é depois dessa colheita aqui. No meio vai ter debulha, vai ter semeadura, para chegar outra colheita. E Deus está dizendo: aqui vocês estarão na debulha, esmagando, quebrando, tendo dor, tendo perdas, mas essa estação não vai terminar. Ela vai se esticar, passar as outras estações, até chegar à estação de colheita. Mas na minha versão de inglês, coloca uma palavra overlap. Diga comigo, overlap. Ela está dizendo que nem os anéis, os ciclos das Olimpíadas, essa estação de debulha vai se estendendo, se esticando, mas ela não vai até. O que vai acontecer? Enquanto está indo, a estação da colheita vai se aproximar aqui e adentrar. Então, essa chega na estação de debulha, essa chega na estação de colheita, mas de uma forma diferente, não vai seguir esta ordem. Deus diz: eu vou fazer uma bagunça santa nas estações. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar. Abre seu coração, receba. Deus está dizendo: no tempo, na estação, no momento que você vai estar passando em alguma área ou outra na sua vida, pessoal, familiar ou igreja, parece uma debulha, parece prensa, e coisas estão se perdendo, coisas estão se quebrando, é dolorido, nossos olhos se enchem de lágrimas, eu sinto que algo está sendo esmagado, eu não entendo, eu não tenho explicação, que nem Noemi, que nem a Ruth, e às vezes envolve perdas grandes, e é dolorido, e pessoas que vão contra, pessoas que vão me deixar, pessoas que vão me machucar, e nós vemos isso em toda a Bíblia. Deus está dizendo: você está no meio da estação da debulha, de repente vai ter colheita. É isso que Ele está dizendo. Eu vou mexer com as estações, elas não vão seguir ordem. Você está na estação de debulha, e você está: mas até quando vai durar isso? Mas Deus diz: de repente vai ter colheita junto com a debulha. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas Ele diz: na época da sua debulha, do seu esmagamento, vem colheita.
porque eu vou fazer a estação se sobrepor. E ele não termina ali. Ele diz: quando se sobrepor debulha com a colheita, também vai se sobrepor a estação da semeadura, que normalmente era para vir depois da colheita. Vai ter outro momento de debulha e tudo para poder plantar de novo com chuva. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer os três como se fossem três anéis, um entrando no outro, né? No Olimpíada são 5, é 3 anéis. É isso que Deus quer que eu enxergue, que você enxergue, que nós enxergamos como igreja. Pessoas vão olhando para você e vão ficar: coitado, tanto sofrimento, tanta luta, tanta perda, tanta dor, tanto esmagamento. Mas eles não sabem o que Deus está fazendo com você. No mesmo tempo em que está tendo esmagamento, haverá colheita. No mesmo tempo que está tendo esmagamento, haverá semeadura. Deixa eu ir um pouquinho mais fundo. Isso me faz entender que não haverá tempo nem para eu semear primeiro para colher. Eu estou na debulha e começa a ter colheita. Isso bagunça algumas coisas que a gente já aprendeu. Como por exemplo, se não semear, não vai colher. Está na Bíblia. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Para colher, você precisa semear. Mas também está na Bíblia, Deus está dizendo que em alguns momentos você não vai ter semeado e você vai colher. Alô? Diga para o irmão ao seu lado: o que Deus vai fazer na minha vida, eu não teria semeado ainda, estarei colhendo. Uau! Quantos lembram a história da mulher samaritana que estava no poço? A gente até tem uma música aqui cantando, né? Estava no poço para tirar água, e Jesus conversou com ela, ela se converteu ali. Para encurtar a história, quando os discípulos voltaram de Samaria, houve uma outra conversa, troca de palavras dos discípulos com Jesus. E no final Jesus fez uma declaração. Jesus disse para os discípulos: dizem que ainda tem 4 meses para chegar a colheita. Ele diz: é isso que a estação diz, que ainda tem mais 4 meses para começar a colher. Está no comecinho ainda. E Jesus diz: mas eu estou dizendo que já é a colheita. Os campos já estão brancos, a colheita já está pronta. Não é daqui a 4 meses, hoje já é a colheita. Jesus está dizendo que eu vou trazer a estação da colheita a entrar na estação da debulha. Só que ele não termina ali. A última frase ele diz: e vocês vão entrar na colheita daquilo que vocês não semearam. Porque quando termina a debulha, que aí vai ter a venda dos grãos, vai ter o estoque dos grãos, e vai começar a arar a terra, vai começar a preparar, esperar as chuvas, e vai plantar, para depois, alguns meses, chegar a colheita de novo. Para já vir colheita no meio da debulha, você não plantou ainda. Eu vim dizer isso para alguém aqui nesta noite pelo Espírito do Senhor. Você vai colher onde você nem plantou ainda. Você vai colher de sementes que nem foi você que plantou. Você ainda está na sua debulha, mas haverá um overlap. Deus está mexendo com as estações e os tempos, e na sua debulha haverá colheita. Amém? Diga para alguém ao seu lado: na sua debulha,
na estação de esmagamento, nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas dores, no seu esmagamento, haverá colheita. E você não semeou, mas vai colher. Aleluia. Aleluia. E ele diz ainda mais: não só vai colher, que vai semear. Eu esperava que seguiria o mesmo ciclo. Se chegar a colheita, nós vamos colher, e aí vamos debulhar de novo, ou vamos levar para a prensa, se for fruta, e lá na frente, que aí vai chegar o tempo certo para semear. Mas ele diz que haverá um overlap. A estação de semeadura também vai entrar. Em outras palavras, eu vou vivendo 3 estações de uma só estação. Numa hora eu estou chorando, mas a outra hora estou colhendo, e outra hora eu estou semeando. Eu já li um versículo assim em Salmos. Ele diz que nós saímos chorando enquanto semeamos, e nós retornamos alegrando, carregando os feixes. Ele diz: o choro dura uma noite, mas ao amanhecer já vem alegria. Deus vai fazer as estações se sobrepor na sua vida. Prepara-te a um overlap das estações. Você está esmagando, está chorando, coisas estão se escapando, perdendo, mas já está colhendo e ainda está semeando, ainda vai investir, ainda vai abençoar outros, ainda vai dar para outros. Eles vão dizer: mas de onde vem isso? Você vai dizer: na minha debulha, Deus está me dando colheita. E assim será com a igreja. Aos seus 15 anos, vocês podem olhar recente, debulha, esmagamento, mas Deus diz: a colheita está chegando, e a semeadura está chegando, porque eu vou fazer um overlap. Agora diga para alguém ao seu lado: overlap. As estações vão se sobrepor. Aleluia. Por que Deus quer fazer isso? O texto diz: para que vocês tenham o que comer e durmam em paz, sem ter medo de nada e de ninguém. Na verdade, Deus está dizendo através de Moisés para o seu povo: eu vou fazer desta forma, porque eu quero tratar com o medo, eu quero tratar com a insegurança, eu quero tratar com a angústia nos seus corações. E é esta maneira que eu quero usar. Poderia fazer de outra forma, mas eu quero usar desta forma, porque quando você experimenta debulha, esmagamento, prensa, e no meio dela está colhendo, quando você está que nem Gideão, lá na prensa, debulhando grãos, na prensa, um lugar onde nunca se pode fazer, não vai sair nada, mas no meio dela, nesse mesmo lugar, eu vou te levantar para ser libertador do meu povo. Quando você está deitado no meio da poeira, da debulha dos grãos, é neste lugar eu estou te levantando, não só para entrar numa família, mas eu vou gerar uma linhagem até do Salvador através de você, Ruth. Deus está dizendo para mim e para você que eu vou fazer desta forma, porque desta forma você não vai ter medo de ninguém. Se o Senhor é por mim, a quem temerei? Se o Senhor vai comigo, eu não temerei mal algum. Deus está querendo me dizer: você não precisa temer, eu estou contigo. Eu estou contigo na debulha, no esmagamento. Eu sou teu Deus, e eu sou teu Deus que traz colheita no meio do esmagamento. Eu sou teu Deus que na época de seca eu faço colher. Isaac, na época de seca, colheu 100 vezes mais. Eu faço colher. Ele diz para Davi: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, cheio de inimigos, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que eu não vejo, tu estás comigo, e meus inimigos fugirão. Ele diz: você vai dormir em paz, você terá paz no seu íntimo, porque você não vai temer mais nada. Porque você vai experimentar o Deus que pode mudar as coisas numa hora para outra.
E se eu ando, se eu sirvo, se eu creio e eu tenho como meu Pai esse Deus que de uma coisa para outra Ele pode mudar, por que eu vou temer o que os outros vão fazer comigo? Pode me jogar na fornalha, dizem os amigos de Daniel. Pode nos jogar. Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livrar, nós vamos virar cinzas. Nós vamos queimar. Cremação. Mas fique sabendo, ó rei, que mesmo assim, nós não vamos curvar, nós não vamos negar, nós não vamos abandonar nosso Deus, continuamos crendo nele. E por crerem, eles estavam guardando a sua palavra. Só que Jesus veio de uma forma diferente, teofania. Jesus estava no meio da fornalha esperando por eles. Ele é o Deus da debulha, mas também Deus da colheita, mas também Deus da semeadura. Jesus disse para os discípulos: não é daqui a 4 meses, não. Não é daqui a 4 anos, não. É agora. A colheita está chegando. E não foram vocês que semearam. Vocês vão entrar na colheita que vocês não semearam. Prepara-te para experimentar algo de Deus que não foi você que gerou. Não foi você que orou, que jejuou, que subiu ao monte, que plantou, que semeou. É Deus mudando a sua sorte para que você não tenha medo, para que você viva em paz e você saiba que mesmo que tudo vai errado em minha volta, mesmo que só há debulha e esmagamento, ainda eu posso colher e ainda eu posso semear, porque as estações da minha vida estão nas mãos dele. E ele diz: eu estou mudando as estações. Diga de novo, overlap. Deus disse: eu vou mudar as estações. Igreja, prepare-te. As estações vão se encontrar, se misturar. Vamos fazer que nem os anéis. Quando você for assistir alguma coisa de Olimpíada, lembra-se dessa mensagem. As estações vão se encontrar, vão se misturar na minha vida. Começa a profetizar para você. Começa a profetizar na sua casa. Começa a profetizar no seu grupo familiar, na sua célula, o grupo caseiro, seja o que for o nome. Começa a profetizar isso no seu escritório, no seu trabalho. Profetizar isso na sua escola. Deus está mexendo com as estações. Haverá um overlap na minha vida, nas estações. Na debulha, no esmagamento, eu vou colher. Na debulha, no esmagamento, não só vou colher, eu vou ter o que semear, eu vou ter o que dar para os outros, eu vou ter o que suprir na vida dos outros, eu vou ter o que plantar. Só que isso não termina, é um ciclo que Deus inicia. Se eu semear, está dizendo: prepara-te, que a próxima vai ser colheita de novo. Porque eu vou semear, vão crescer e eu vou colher de novo. Deus está dizendo: eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Pode parecer que agora não tem mais nada, mas você vai semear. Deus mandou o profeta ir para Zarepta. Tempo de seca, debulha, as pessoas estavam morrendo de fome. Tudo secou, o rio secou, tudo secou. E ele vai lá. Corvo não trouxe mais pão. O riacho secou. Deus diz: mas entra na cidade ali. Eu ordenei uma viúva te sustentar. Ele nem fazia ideia. Quando ele encontra a viúva, ele nem sabia se era essa viúva. Então ele não saiu lá profetizando: Deus ordenou você me sustentar. Porque não. Ele chegou para a viúva lá. Ele disse: estou com fome. Está muito seco. Ninguém comeu nada. Que ela estava apanhando uns gravetinhos para ele ter. Ela vai fazer fogo, ela vai fazer alguma comidinha. Então deve ter alguma coisa. Então ele chegou nessa mulher viúva. Ele disse: primeiro, você tem água? Que é para ela vai cozinhar, deve ter um pouco de água. Você pode me dar um pouquinho de água? E essa mulher deu água para ela. Mas quando ela estava dando água, ela disse: e você pode fazer uma comidinha também? Eu vou cair morto aqui. Essa mulher, ela responde assim: eu tenho só um pouquinho.
de água, só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha, para fazer a última refeição, eu e meu filho, e nós vamos ficar esperando, seja lá o que for. Certamente ela viu outros vizinhos morrendo, não tinha mais o que comer. Você não morre no dia seguinte. Às vezes a gente diz que vou morrer porque eu estou com fome. Você não vai morrer. Você tem que passar fome dias, talvez semanas, sem ter água, sem ter comida. Aí você vai morrer. Não, um dia você não comeu, você trabalhou, você vai morrer. Você não vai morrer. Mas quando a mulher diz, nós vamos comer e nós vamos morrer, ela está dizendo, esse é o ponto final do ônibus. Outros já chegaram, vimos ele lá, caiu na rua, morreu. Nós vamos, mas eu vou comer, não vou morrer do mesmo jeito, não vai ter mais nada, vamos dar um pouquinho para ele. E aí eles, ups, faz primeiro para mim. Que desafio. Faz primeiro para mim. E aí que ele viu que a mulher estava disposta, aí ele libera a profecia sobre ela. Porque Deus me diz, não vai acabar. E ela faz, e eles vivem, os três, do azeite, da farinha, do pouquinho de água, pelos próximos meses, ou talvez até alguns anos, porque a seca durou 3 anos e meio. Ninguém aguenta 3 anos e meio de fome e seca. Já alguns meses morrem. Mas a seca durou 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, vamos dizer que por 3 anos, ou mínimo 2 anos, eles estavam vivendo do azeite, da farinha e da água. No meio da debulha, estava tendo colheita sem semear. Não acabava. Não estava tendo colheita sem ter semeado nada. E durou anos. Deus diz, eu faço isso. Eu mudo os tempos. Eu mudo as estações. Se não existir, eu crio para você. Para que você tenha paz e você descanse, você não tenha medo, porque eu estou contigo. E neste ano, nesses próximos meses, Deus diz, haverá um overlap na sua vida. Aleluia. Eu quero terminar, os músicos podem subir. Todo mundo sabe fazer isso. Eu vou pedir se você fizesse isso. É bem simples. Algo para só gravar a mensagem e você praticar. Você vai ser bem inusitado e vai ser cômico você praticar isso. Mas eu quero que você pratique isso. Cruze suas pernas, uma perna cruzando a outra. Pergunte para a pessoa ao seu lado, o que você está fazendo? E responde, estou fazendo overlap. A perna está encontrando com a outra, overlap. Agora descruza. Agora cruze a outra. Estou fazendo overlap. Agora profetiza, dizer, as estações vão se sobrepor na minha vida. Haverá um overlap. Aí faz de novo, overlap. Muito bem, agora coloque-se. Não, tem gente que não está fazendo. Eu estou vendo que tem gente que não está fazendo. Ou não entendeu que é uma palavra de Deus para a sua vida. Moisés estava dizendo o que vai acontecer quando chegarem lá. Ou é muito vergonhoso. Ou não estou acostumado dessas coisas, né? Não vou fazer. Gente, estou te pedindo fazer algo tão simples. No início você falou para o irmão ao seu lado, tudo que ele pedir, se você crê, você guarda essa palavra. Então vamos lá. Estação de overlap. Tem gente que não está fazendo. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Estação de overlap. Se você não é capaz de obedecer uma simples instrução, você não vai obedecer instruções mais
difíceis nas Escrituras. E é porque nós não cremos. A Bíblia diz que eles não entraram na terra por incredulidade e por desobediência. Simples. Tinha coisas que Deus pedia para eles através dos seus servos, coisas simples. Eu fiz um acordo com o nosso Deus e Pai. Deus diz, Ele sempre vai me usar desta forma, e vai ter ilustrações, algumas vão ser bem engraçadinhas. Mas eu pedi que Ele não me envie a fazer coisas constrangedoras. Porque na Bíblia tem algumas coisas que são bem constrangedoras. Como Jesus vai curar um cego e ele cuspe. E põe, agora vai lavar. Vai com cuspe nos olhos. E a pessoa vai crendo e acreditando e obedecendo. Eu não estou pedindo ninguém cuspir em você. Ele disse para Isaías, vai para a rua principal do centro, tire suas roupas e deita nu, mostrando o seu reino para cima. Deita na rua ali, no meio fio ali, nu, como ato profético, para todo mundo passar. As pessoas, mas o profeta virou agora, perdeu todas as bolas aqui. Isaías foi e fez. Deus está pedindo, através do seu humilde servo aqui, cruzar as pernas, que você já faz. E está dizendo que é uma palavra profética, um ato profético. E você fica olhando para mim. Você crê que a estação vai sobrepor? Você vai ter no meio da debulha colheita e semeadura. Overlap. Diga para a pessoa ao seu lado, as estações estão se sobrepondo. Você vai ver na minha vida, descruza e cruza outra. Você vai ver o que Deus fará aqui nessa igreja. As estações se sobrepondo. Overlap. Agora coloque-se em pé. Aleluia. Eu gosto de dançarem. Pode chegar. Essas meninas dançando, vou aprender com elas. Aí, agora você vai fazer que nem eu estou fazendo. Eu não fiz sentado, eu fiz aqui em pé. Você vai chegar em sua casa. Vocês vão pedir uma pizza para comer. É? E aí senta na mesa. Overlap. Você deita na cama para dormir. Antes de pegar no sono, você está orando, agradecendo pelo dia. Overlap. Você está dizendo para você: a estação da debulha vai se encontrar com a estação da colheita, que vai se encontrar com a estação da semeadura, na minha casa, na minha vida. Overlap. Você vai para o banheiro, você está debaixo do chuveiro. Overlap. Senhor, obrigado, porque a estação vai se encontrar com outra. Você vai no trabalho amanhã de manhã. Overlap. Você pediu o Uber, você senta ali atrás. Overlap. As pessoas vão perguntar: o que está acontecendo com você? Você vai dizer: estou vivendo o overlap de Deus. Estou vivendo o overlap de Deus na minha vida. Você está lá no trabalho, uma situação complicada, tudo parece estar tudo escuro, está tudo dificultoso. Você pede uma licença naquela reunião tão pesada, você pede licença, só um minutinho. Aí você vai para o banheiro lá, em nome de Jesus, overlap. Aí você volta. É na estação de debulha que começa. Ele começa com a debulha. Ele diz: na estação de debulha, a colheita vai chegar. É na estação de debulha que a semeadura vai chegar.
é na estação de tudo estar sendo quebrado ou já se quebrou, que eu vou fazer algo muito maior. E haverá grande alegria, porque eu vou fazer você colher e até onde você não semeou. Quantos querem overlap na sua vida? Então vai comigo assim, overlap. De novo, overlap. De novo, overlap. De novo, eu sou louquinho, né? De novo, overlap. Overlap aqui. Overlap aqui. Vocês vêm no culto semana que vem, todo mundo overlap. Entendeu? Deus me deu um sinal quando Ele falou isso comigo, na virada do ano. Ele diz: nesse ano, como sinal, eu vou fazer um overlap com o clima no mundo inteiro. As estações vão se bagunçar. Desde então eu estou com as antenas ligadas. Tem lugar que está um calorão, queimadas, as florestas queimando lá por Califórnia para lá. No dia seguinte, neve. Não sei se você já leu isso nas notícias. As estações estão assim, ó. Lugares que nunca chove, está chovendo. Tem desertos que está nascendo flores. No lugar seco que nunca se teve flor, planta. É deserto, está coberto de flores. Deus me mostra, pessoas me mandam, porque eu já preguei em alguns vezes, me mandam, olha o que está acontecendo aí. Tem lugares que está tendo rios que nunca teve. Até na África, o continente está abrindo para um oceano passar lá por volta de Etiópia, está rompendo, está abrindo, vai virar um outro continente e outro oceano, vai dividir o continente africano. Deus diz: eu estou mexendo com as estações e os climas, e quando você ouvir, creia, é um sinal. Eu tenho certeza absoluta daquilo, porque Ele me falou, e eu quero liberar isso sobre a tua vida aqui nesta noite. A sua estação de debulha está chegando colheita. Na sua estação de debulha está chegando semeadura. Pode levantar as mãos para o Senhor nesta noite. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse privilégio de poder repartir a sua palavra com meus irmãos, porque essa palavra é para nós, o seu povo. Embora o mundo todo viverá situações assim, nós que temos a sua palavra e aguardamos porque cremos, nós vamos experimentar isso. Nós vamos viver as estações numa estação só. No meio da nossa debulha, da nossa prensa, do esmagamento, da dor, da perda, enquanto ainda durar, nós não nos preocupamos mais, perguntando até quando? Até quando? Por que está tão longe? 3 anos, 7 anos, 10 anos que seja, porque no tempo todo que durar essa estação da debulha, nós vamos ter colheita e nós vamos ter semeadura. Obrigado, Pai. Eu libero meus irmãos aqui nesta noite, eu libero sobre essa igreja aqui nesta noite, sobre este lugar, sobre este bairro, sobre essa cidade, um novo momento, um novo tempo de Deus, e que overlap já começou em suas vidas, no nome de Jesus. Quem crê recebe e diz amém. Que Deus te abençoe. Aleluia.